Boa tarde a todos. A gente está dando sequência aqui na unidade 3. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a parte final que trata de uso capião, né? Vou falar também sobre direito de propriedade e alguns elementos que estão sendo considerados pela doutrina como novas formas de ressignificação do conceito da propriedade. E aí a gente, na sequência, passa para o direito de vizinhança. Bom, na aula passada, nós conversamos sobre o registro de imóveis e conversamos sobre uso capião, né? O registro é modo derivado de aquisição da propriedade ou dos direitos reais e o uso capião é modo originário de aquisição desse direito. Eu comentava para vocês que o Código Civil tem duas grandes categorias, né? Vou voltar aqui o slide só para a gente relembrar. Uso capião ordinário, que está previsto no artigo 1242, caput e parágrafo, que é a forma mais comum de uso capião, porque ela está vinculada a um justo título, ela está vinculada à boa-fé, né, que é o que normalmente a gente encontra nas relações jurídicas, e o uso capião extraordinário, que pelo próprio nome a gente já vê que é uma forma extraordinária, porque ela acontece independente de você ter justo título ou boa-fé. O Código Civil de 2002, ele incorpora outras modalidades, que não as duas comuns que eu mencionei para vocês. Ele incorpora o uso capião constitucional, que havia sido previsto no artigo 183 e no artigo 191, sendo o primeiro, né, uma modalidade especial para imóveis urbanos, e o segundo, uma modalidade especial para imóveis rurais. Quando vocês estiverem fazendo a leitura, né, do dispositivo constitucional e do dispositivo repetido no Código Civil, vocês vão perceber que aqui o que eu tenho é um acréscimo de requisitos, aqueles requisitos que a gente chama de requisitos formais, porque dizem respeito a situações que envolvem a qualidade, a condição da posse do imóvel, né? Então, eu, quando trabalho com o uso capião urbano, é o uso capião que está limitado por um tamanho de área específico, né, que está sendo destinado para moradia, sem que o possuidor tenha outro imóvel. Por isso que é uma modalidade especial. A mesma coisa, ela se repete no uso capião rural, né, sendo acrescido aqui que, no caso do imóvel rural, você tem, além do limite do tamanho, né, você tem a necessidade de tornar a área produtiva, né? Isso é uma das características do direito agrário, essa questão da produtividade, né? Além dos outros requisitos que a gente já mencionava nas outras modalidades, tá? Então, eu queria destacar, além desse caso específico constitucional, né, o uso capião coletivo, que está previsto no Estatuto das Cidades, tá? Ele é para áreas urbanas também com uma certa limitação. Nesse caso aqui, né, são áreas ocupadas por pessoas de baixa renda que não se enquadram naquele requisito do uso capião constitucional urbano, né? O tamanho da área no uso capião urbano especial é de 250 metros quadrados. Aqui você acaba tendo uma grande aglomeração de pessoas, né, população de baixa renda. Vocês conhecem isso por um termo, né, mais comum de invasão, né, áreas que são consideradas invasões, locais onde o poder público não presta serviços, onde você não tem infraestrutura pública e que vão se tornando regiões densamente ocupadas. E aqui existe uma previsão de que se essas áreas anteriormente pertenciam a um particular, eu posso reconhecer o direito dessas pessoas, né, população de baixa renda, à propriedade sobre essa área. E aí você tem uma modalidade que a gente denomina de uso capião coletivo, tá? Que é diferente de você pensar numa área que está sendo desapropriada para o Estado
para fins de assentamento humano, tá? Aqui o caminho é inverso. Aqui o Estado intervém porque foi reconhecido o usucapião da área, tá? Então são dois regimes de regularização fundiária distintos. É interessante que vocês saibam disso. O último ponto que eu queria destacar em relação ao usucapião é uma nova modalidade que já está incorporada no Código Civil, incorporada em 2011 pela Lei 12.424, que é o usucapião familiar, conhecido dessa forma. O tempo aqui é bem menor e, na prática, o que você tem é uma área que já é propriedade privada, né, compartilhada entre cônjuges, e a gente tem uma situação bem específica aqui, que cumpridos os 2 anos, né, sem oposição direta do outro cônjuge, ou seja, quando um dos cônjuges fica por 2 anos com o imóvel que pertencia a ambos, né, imóvel esse de até 250 metros quadrados, como vocês vão perceber pela legislação, né, e que, cuja a relação tenha decorrido de um possível abandono do outro cônjuge, né, este abandono, a caracterização deste abandono, com a saída dele, passados 2 anos, gera o direito do cônjuge que ficou de incorporar com exclusividade para si o direito de propriedade. Tá? É isso que o Código Civil traz. É meio que uma forma de penalizar aquele que abandonou o lar, deixando a família, né, passando uma certa dificuldade. Então, o legislador aqui privilegia o cônjuge que ficou, né, outorgando a ele o direito de incorporar a propriedade que pertencia a ambos e ela passa a ser apenas dele, né, do cônjuge que ficou. Tanto faz ser homem ou mulher, tá? E aqui também a gente está falando de marido e mulher ou companheiro, né? No caso aqui eu estou tratando de união estável, também né, por aproximação, né, do regime jurídico que a união estável acarreta, né, que é o regime da comunhão parcial de bens. Eu permito, né, a aquisição da propriedade daquela parcela que era do outro cônjuge também, né? Então é uma situação de copropriedade que se torna propriedade exclusiva por incorporação da outra metade. Gente, para terminar, eu vou tratar de um aspecto mais recente que vem sendo debatido pela doutrina. Inclusive, esse é um dos pontos do meu projeto de pesquisa, né? Tanto no que eu faço com a graduação, no PIBIC, né? Como na pós-graduação com os alunos que eu tenho orientado. Então, eu vou me aproveitar aqui de um artigo, um pequeno artigo do professor Nelson Rosenwald, e depois eu disponibilizo para vocês esse link, vou colocar lá no Classroom, em que o professor Rosenwald propõe que a gente analise uma ressignificação do direito de propriedade a partir de 5 elementos, tá? Que são esses que eu projeto aqui para vocês. O acesso, o que ele denomina acesso, pertencimento, multipropriedade, a economia do compartilhamento e as multititularidades. Então, vou tentar brevemente passar por esses aspectos com vocês, tá? Na questão do acesso, o que se está discutindo aqui é que o direito de propriedade, pensado no liberalismo clássico, né, ele gera a exclusão. Então, o direito de propriedade, uma das características, a gente viu isso na aula passada, é a exclusão, a oponibilidade erga omnes, que traz, né, que faz com que eu possa opor, né, contra todo e qualquer sujeito o meu direito de propriedade. Então, aqui, o que se defende hoje na doutrina é uma certa mitigação dessa lógica da exclusividade, tá? Não é necessariamente dizer que o direito de propriedade não gera a exclusão, mas é também afirmar que a Constituição e o ordenamento jurídico protegem o direito de propriedade numa medida em que também se garante àqueles que não têm a propriedade um mínimo existencial, né? Então, é o direito de não ser excluído, se você quiser olhar de outra forma, né? Então,
a previsão do artigo 5º da Constituição, que fala de um direito de propriedade e de um direito à propriedade, materializa aqui um dever do Estado de assistência, né? E a gente vê isso em diversas formas. Programas assistenciais de renda mínima, né? Programas habitacionais, são exemplos bons para a gente mostrar o que é o acesso em termos de direito, né? E um direito de não ser excluído. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o pertencimento, de certa forma, é um desdobramento do primeiro aspecto, né? O que a gente está, digamos assim, discutindo aqui é que existe hoje uma tendência de compartilhamento, né? Uma mitigação de diversos atributos relacionados ao que vocês definem como exclusividade. Então, no século XXI, mais importante do que você ter essa noção de exclusividade é você ter a garantia do acesso, né, prevendo a participação de todos. E aí aqui a gente está falando do princípio da solidariedade, né, tanto na questão da habitação, por exemplo, né, políticas assistenciais que garantam o direito de todos à moradia, quanto outros bens básicos, como, por exemplo, o direito à alimentação adequada, o direito à água, o acesso à informação, né, à internet, que são bens que geram, de certa forma, exclusão, né, quando você fala que eles estão num mercado para serem transacionados. Então, é uma visão um pouco social da questão da propriedade que mitiga ainda mais aqueles pressupostos clássicos que eram assumidos desde a Revolução Francesa no século XVIII. E do primeiro Código Civil, que era o Código Civil francês, tá? Aquele caráter absoluto da propriedade. O terceiro aspecto é a noção de multipropriedade. E aí aqui a gente está brincando com dois elementos, né, que são o espaço e o tempo. Quando eu falo de propriedade imóvel, a noção de espaço me leva a pensar que eu preciso ter chão para ter propriedade. Isso, de certa forma, continua sendo verdadeiro, né? Mas o direito de laje, ele vem para quebrar essa noção, porque a laje, ela existe em função de um imóvel que existe no solo, né? E eu tenho também a laje subterrânea, né? Os dois, tanto a sobrelaje quanto a sublaje, estão existindo, né, como um desdobramento da propriedade do solo, né? É um conceito que complementa, né? É uma noção que fraciona esse aspecto espacial da propriedade, né? A multipropriedade não é necessariamente essa visão do direito de laje, tá? A visão do direito de laje só mostra que existe aqui uma mitigação desse conceito de espaço, né? A multipropriedade, na verdade, ela está mitigando o conceito de tempo. Por que que eu digo isso? E aí a provocação que eu faço a vocês é que a gente pense naquela economia que hoje já é muito comum em diversos aspectos, que vocês encontram na internet com a denominação de time sharing. O que é o time sharing? Né? O time sharing é o compartilhamento da titularidade de bens em determinados aspectos. Aí eu estou falando aqui de resorts de férias, de aeronaves, de barcos, embarcações e até mesmo de carros, né? Não é a lógica do Uber. O Uber entra no quarto aspecto, que é a economia do compartilhamento. Mas a ideia de multipropriedade, ela vem numa noção em que hoje as pessoas valorizam muito mais o uso do que a titularidade. Então, você entra em pacotes contratuais em que você compra o direito de usar, por um determinado tempo, um determinado bem. Então, você compra, pelo time sharing, né, um título que te dá a possibilidade de, durante determinados períodos do ano, você poder passar férias em determinados locais, você poder usar determinados veículos, e assim por diante. Então, essa é uma economia que tem sido denominada de economia do time sharing,
que se materializa por um fracionamento da noção de tempo, porque você é dono daquele bem por um determinado período do ano, né? Isso traduz num conceito da teoria em uma multipropriedade, tá? O quarto aspecto é a noção da economia de compartilhamento, né? A economia de compartilhamento, ela, para vocês, é uma realidade muito mais próxima do que era na minha época, né? É um novo padrão colaborativo que a gente vê no universo, que não é necessariamente o universo do direito das coisas, né? Mas que gera um impacto muito profundo nesse aspecto, em termos de mercado, né? Aí eu estou falando aqui de coworking, eu estou falando do Uber, eu estou falando do Airbnb, eu estou falando do Alibaba. Todos esses exemplos citados estão vinculados a essa sharing economy, né? Uma economia de compartilhamento, em que você tem, por exemplo, uma empresa que não é dona dos veículos e oferece um serviço de deslocamento, de uma empresa que não é dona dos apartamentos, mas que aluga os apartamentos, né? Que é o caso do Airbnb, de uma empresa que não é dona dos produtos que ela comercializa, né, como é o caso do Mercado Livre e o caso do Alibaba. Então, são plataformas que fornecem um acesso, né, que é temporário ou definitivo na lógica de pertencimento, né, dessa fruição do bem, né, são experiências diferentes que criam aqui para a gente uma outra forma de ver o direito das coisas. Tá? O último elemento é a noção de multititularidades, tá? E aí, essa noção de multititularidades, ela propõe para a gente uma mitigação daquele conceito clássico que separa o público do privado, né? Quando a gente estuda direito de propriedade, o próprio Código Civil induz a gente a isso. Ele fala que a propriedade ou é pública ou ela é privada. Propriedade privada está nas mãos do titular indivíduo, né? Propriedade pública é propriedade do Estado, né? Não existe uma noção que leve em consideração, no sistema jurídico, neste aspecto do Código Civil, uma propriedade que não seja nem pública nem privada, apesar de que, desde o direito romano, nós temos essa conceituação e ser uma conceituação possível e aplicável para determinados tipos de bens que são bem característicos. E é nesse ponto que a gente foca a noção de multititularidade. No direito ambiental, vocês podem pensar na noção de bens difusos, né? No direito civil, a gente está partindo para uma noção de bem comum, né? O direito privado, ele tem essa noção de bem comum. No direito privado, quando se faz a classificação entre o público e privado, o direito civil chama os bens comuns de bens públicos indisponíveis, né? É uma forma de eliminar a lógica da exclusividade, o atributo da exclusividade. Vejam que eu estou sempre batendo na mesma tecla de raciocínio aqui, né? Uma mitigação desse conceito de pertencimento, acesso e exclusividade, né? Então, quando a gente fala aqui da multititularidade, o que se está a defender é que existem determinados bens que, por sua característica, não deveriam pertencer nem ao Estado e nem ao indivíduo. Eles são bens da sociedade, são bens da coletividade, né? Então, o direito, por exemplo, do acesso à água deveria ser tido como um direito fundamental que não pode ser privado a nenhuma pessoa, independente dele ser um cidadão brasileiro ou dele ser um estrangeiro, né? Então, o acesso à água, por exemplo, é defendido por diversos autores como um bem comum, né? Então, eu posso dar como exemplo aqui algumas categorias que são trabalhadas por autores de teoria do direito, digamos assim, né? A água, energia, internet, medicamentos e até mesmo o conhecimento intelectual ou conhecimento tradicional, né? A propriedade intelectual, as criações humanas, né? São todos bens que, para alguma parte da doutrina que vem sendo escrita, são considerados bens comuns e essenciais que se inserem no rol de direitos fundamentais. Então, o direito civil moderno, ele precisa incorporar esse tipo de análise e pensar
né, que esses bens comuns, eles cumprem um papel, né, junto à sociedade, que eles não podem, de certa forma, projetar, né, essa estrutura excludente em que você tem a remoção do acesso a esses bens de determinados grupos ou de determinadas pessoas, tá? Eu, inclusive, já finalizando aqui a minha apresentação dessa primeira parte, encaminho para vocês que eu acredito que as principais disputas mundiais desse próximo século, né, desses próximos anos, elas serão relativas a áreas agricultáveis e ao acesso à água. Então, se nós tivermos aí conflitos internacionais, muitos deles se darão em função desses dois aspectos que eu estou mencionando aqui, que é uma área de estudo minha: direito à água e acesso a alimentos a partir de áreas agricultáveis. Bom, eu vou encerrar essa primeira parte aqui, para a gente verificar se vocês têm alguma dúvida, e aí, na sequência, a gente fala sobre